Olá, sejam bem-vindos a mais um Poupa Sendores. Eu sou o Nelson Alves, tenho comigo o Dr. Nuno Belo, Diretor Regional das Parcerias da Caixa Geral de Depósitos. Seja bem-vindo. Muito boa tarde, obrigado pelo convite. Então, doutor, diga-me uma coisa, o que é que o fez entrar aqui neste âmbito do crédito, habitação, das parcerias? Como é que foi a sua evolução a nível da sua carreira? Isto é uma história que tem de facto 27 anos. Bem, em 27 anos acontece muita coisa e foi uma entrada de um jovem que sai da faculdade, faz estágio na Caixa e acaba por ficar 27 anos, onde tive diversas funções, desde comercial, subgerente, gerente, diretor comercial em algumas regiões, e desde há 5 anos para cá, portanto, abracei este desafio de criarmos, juntamente com mais 5 colegas, criámos uma rede de parcerias na Caixa Geral de Depósitos. Sim, muito bem, muito bem. Então, como podemos ver todos os dias, estamos a passar uma fase muito atribulada a nível de subidas, de taxas de juros. O que é que nos pode falar sobre isso? Qual é que é a sua perspectiva? Acha que vai subir mais? Qual é que foi as razões? Devemos ficar preocupados? Não devemos? Bem, o preocupados devemos, porque todos que pagamos prestações, não é? Acabamos por estar a pagar um pouco mais, ou um bom bocado mais do que aquilo que pagávamos. Agora, a verdade é que depois de termos 8 anos com uma taxa de juro negativa em contínuo, era expectável, de facto, que ela começasse a subir, sendo que o valor razoável e expectável seria sempre andar ali por volta dos 2%, seria aquilo que seria o normal. Infelizmente isto não se consegue haver um movimento de contenção, com a guerra e com a inflação, ela já subiu bastante, está acima dos 3,5%, e a perspectiva que temos é que de facto possa continuar a subir e atingiu o ponto máximo, portanto, em maio, agosto deste ano. O que quer dizer que depois, não quer dizer que depois, no dia a seguir, não é, de agosto, ela começa a descer para os valores em que tínhamos, voltar ao negativo. Pensamos que isso de facto não vai acontecer e pensamos que o novo normal a médio prazo, para 2025, 2026, o novo normal possa vir a ser de facto os 2%. Os 2%, muito bem. Sim. Então, tendo em conta esta agitação, digamos assim, esta subida, qual é que foi a posição da Caixa para os novos produtos, para uma nova estratégia, de assumir alguma estratégia? Nós aqui assumimos até uma estratégia e bastante atempada, portanto, de apostar, de há 2 anos para cá, numa oferta de taxa fixa concorrencial, e eu digo isto de facto diariamente e aos nossos clientes, que eu há 1 ano e meio atrás, 1 ano e 8 meses sensivelmente, eu vendia uma taxa de juro a 30 anos, uma Euribor a 0,35, e a verdade é que nessa altura ninguém queria comprar. Porque a Euribor ainda estava negativa em meio ponto. Portanto, a questão da taxa de juros de facto foi uma das soluções que encontramos, mantemos. O cliente pode fazer em diferentes prazos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, até aos 30. A verdade é que quem está hoje a entrar no mercado numa taxa fixa vai ter uma taxa fixa que corresponde de facto à expectativa atual da subida de taxa de juros, portanto é uma taxa de fixa alta, digamos assim. Essa foi desde logo a nossa aposta. E depois também olhar sempre com muito cuidado, muita atenção para os ratios de solvabilidade dos clientes, em que começámos a aplicar desde 2018 também a sobretaxa dos 3 pontos percentuais, que pensávamos todos nós e os nossos clientes que era uma almofada mais do que suficiente, mas veio-se a comprovar que mesmo esses 3 pontos rapidamente foram de facto ultrapassados com esta subida do último ano, sobretudo da Euribor. Sim, 80% dos nossos seguidores aqui do Poupa Sendores têm crédito de habitação. Quer deixar algum conselho para essas pessoas? Tem alguma sugestão a nível de que devem fazer? Devem se dirigir à Caixa? Devem falar com algum intermediário? Não sei, qual é que é a sua sugestão? Antes de mais é assim, pensar nesse universo teremos clientes de todos os níveis. Há clientes claramente, e muitos deles têm capacidade para acomodar esta subida. Tanto mais que créditos feitos há 10, 15 anos, o valor proporcional da prestação, fruto daquilo que é a evolução do tempo, também houve um acompanhamento dos próprios salários e das condições que as pessoas hoje em dia oferem, que lhes permite acomodar aqui uma subida. Depois temos, de facto, aquelas últimas aquisições dos últimos anos, de facto, isso sim, houve uma expectativa entrou-se no mercado numa altura em que a taxa de juros estava baixa e não tem havido uma evolução de salários que tenha permitido acompanhar aquilo que é a subida da taxa de juros. Só para lhe dar uma referência, estamos a falar de uma taxa de juros que está a subir, se calhar face a janeiro, uma prestação poderá estar a subir 30%. 30% de facto é um valor muito, muito considerável. E no meio deste cenário todo também temos aqueles clientes que durante os anos de Covid, tiveram capacidade de poupar alguma coisa
fruto de, se vierem um momento mais difícil, eu vou conseguir acomodar uma subida dessa taxa de juros durante 2 ou 3 anos. Certo. Sempre tendo por base que o cliente hoje em dia tem por trás um ativo que é um ativo mais valioso do que era, portanto, na altura em que ele comprou. Para quem comprou nos últimos 5, 6 anos, a sua casa hoje valerá mais do que aquilo que valia na altura em que ele comprou. Portanto, ele tem o principal é interessado em defender o seu ativo. E depois também incorporar aqueles clientes, esses sim, que assumam que têm dificuldades. Basicamente, acho que o seu banco é o banco que pode dar uma solução mais rápida, no imediato, e enquadrar, por vezes, também em medidas que protegem o próprio credor. Certo. Portanto, nomeadamente, o prazo pode ser alargado. Uma pessoa tem que reconhecer que está em dificuldades financeiras, mas o prazo pode ser alargado até aos 85 anos de idade da pessoa, em que o banco ou as entidades financeiras não podem, de facto, fazer um aumento de spread nem de condições globais do empréstimo. Esta é a forma de que o cliente terá para ficar protegido. Depois há a questão de se fico marcado, se não fico marcado, por quanto tempo é que fico marcado, sim, que é um ponderador que claramente todas as pessoas terão que fazer também. Sim, tem que ter em consideração. Então, basicamente, quem tem neste momento crédito de habitação, se tiver o imóvel que lhe garanta, como está a dizer, certa viabilidade financeira, estão mais ou menos tranquilos, porque podem a qualquer momento ou vender, não é? Sumariamente, exatamente, ou renegociar, ou tentar adaptar às novas realidades do mercado, não é? Que a crise não é assim tão como antigamente, não é? Como é assim tão marcada e tão definida. É que eu não gosto da palavra crise, porque comparado com aquilo que tivemos em 2010, aí sim tivemos efetivamente uma crise em que o país, a partir do momento em que foi intervencionado, nós vimos taxas de juros a subir, a galopar de uma forma brutal, certo, e imóveis, os nossos ativos imobiliários, a valerem no mercado menos de 30%. Claro. Isto era, hoje em dia o nosso ativo imobiliário tem um valor de mercado. Aliás, sim, o problema de mercado é um problema de oferta que faz com que os imóveis continuem a crescer. O ano passado os imóveis em média cresceram o preço 19%. Portanto, isso é um dado completamente diferente daquilo que aconteceu em 2010. Claro. E eu não digo que há crise, ou seja, há um momento poderá haver aqui um paradigma de alguma dificuldade. Agora, não consigo dizer que haja uma crise propriamente vincada e todo semelhante com a de 2010. Porquê? A grande maior parte dos portugueses e de nós mantém o seu emprego. Claro. Consegue manter aqui os seus rendimentos. Sim. Há aqui uma adequação que tem que ser feita em relação aos novos custos e aos rendimentos que eu tenho. Mas na anterior crise nós tínhamos uma taxa de desemprego de 16%. E foi efetivamente dramático, em que ao mesmo tempo tínhamos um ativo que valia menos de 30%, 40%. Hoje em dia penso que é desafiante, todas estas medidas também anunciadas pelo Governo vão ter um efeito no mercado. É desafiante ver nesta perspectiva, mas penso que a grande maior parte dos casos, de uma forma ponderada e bem pensada, a maior parte dos casos tem solução. Isso é ótimo. São ótimas notícias que bem precisamos hoje, não é? Exatamente. Isto que é bom. Como sabe, os poupadores é um intermediário de crédito. Doutor Nuno, gostava de saber a sua opinião sobre a importância dos intermediários de crédito, neste caso dos poupadores, neste tipo de mediação entre o cliente e a entidade de agências bancárias. Gostava de saber a sua opinião, o que é agora e o que é que será futuramente a questão dos intermediários de crédito. Eu acho que os intermediários de crédito vieram de facto para ficar. Eu conheci o mercado ainda de uma forma um bocado anárquica, em que havia pessoas a fazer o papel de intermediário de crédito sem o serem. Portanto, às vezes punham os seus próprios interesses à frente daquilo que era o interesse do cliente. A questão do intermediário de crédito veio de facto regular um mercado nesse sentido. Portanto, o intermediário de crédito, e da forma como nós o vemos, é alguém que procura a melhor solução para o cliente, independentemente daquilo que tenha a receber, exatamente com isso, e daquilo que será o seu próprio benefício. Portanto, é muito fácil hoje em dia um cliente recorrer a um intermediário de crédito, que é alguém que, junto do seu leque de parceiros, procura em 4, 5, 6 instituições, procura a melhor solução para o cliente e que apresenta de uma forma bastante cómoda ao cliente, num horário se calhar diferente daquilo que é o horário de abertura da maior parte dos bancos, num horário em que ele tem disponibilidade, e o ajuda a fazer compreender aquilo que ainda é um processo burocrático, que é analisar fins que são infindáveis e infelizmente tem um modelo standardizado, mas mesmo assim continuam-se a ver pequenas diferenças, o que causam aqui alguns erros de interpretação, ou pelo menos algum ruído na própria interpretação. Portanto, eu vejo aqui um mecanismo também de compensação.
que quer se queira, quer não, os próprios bancos têm vindo a reduzir a presença física, que de alguma forma está a ser alimentada pela rede de intermediação de crédito. Penso que em relação ao futuro vão ficar, de facto, não vão ficar todos, mas irão ficar aqueles intermediários de crédito que melhor perceberem esta realidade e que melhor consigam também trabalhar os clientes numa lógica de médio prazo e, do fundo, alavancar as oportunidades umas nas outras, sem às vezes estarmos a olhar naquele benefício específico de uma única operação. Certo, muito bem. Muito obrigado por participar neste desafio do Poupança em Dois. Muito obrigado.